Olá! Você está no Programa de Educação Empreendedora do Sebrae, um programa que visa o desenvolvimento de competências inovadoras para quem deseja mudar o mundo. E que bom você ter se inscrito na trilha Autocuidado Docente, uma trilha preparada especialmente para você professor, professora, educador, educadora, gestor e gestora da área da educação. Esta trilha traz conteúdos fantásticos sobre inteligência emocional, comunicação não violenta, facilitação de grupos, gestão de conflitos e equilíbrio integral. É muito bom ter você aqui. Vamos para as aulas? Olá, professor, professora, educador, educadora, gestor, gestora da área de educação. É um prazer e é uma honra estar com vocês aqui na trilha Autocuidado Docente. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês a segunda aula sobre comunicação não violenta. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo da aula, eu quero me apresentar, porque pode ser que alguns de vocês me conheçam, né, já, e pode ser que outros estão chegando hoje aqui na nossa trilha. Então, eu sou a Solange Fonseca, eu sou comunicóloga, sou facilitadora de aprendizagem, empreendedora, cofundadora do Instituto Converse, onde eu trabalho com desenvolvimento humano há 15 anos, sou instrutora e consultora do Sebrae de Santa Catarina, atuando desde 2017 no programa de educação empreendedora e sou professora da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Como eu disse, é uma honra estar com vocês na trilha Autocuidado Docente. Mais do que uma honra, quero dizer que é uma alegria. Estou gostando demais de fazer parte, né, dessa trilha que foi preparada com tanto cuidado, com tanto carinho para você que trabalha na área da educação. Bom, nós estamos aqui na segunda aula sobre comunicação não violenta. Então, se você não assistiu à aula 1, corre lá, acesse aí na plataforma, assista primeiro a aula 1 e depois venha para a aula 2, porque essas aulas elas são complementares. E o nosso tema aqui hoje é a comunicação não violenta. E nessas duas aulas, eu estou trazendo para vocês os princípios e as práticas da comunicação não violenta a partir dos componentes da CNV, conhecida, né, como CNV no Brasil, Comunicação Não Violenta. Mas mais do que trazer esses componentes, eu quero que vocês percebam esse método de comunicação como um método para melhorar as suas relações interpessoais, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, as suas relações com outras pessoas em todos os espaços de convívio que você tem. Então, vai para além da comunicação, né? Vai para além da gente melhorar a nossa fala ou melhorar a nossa escuta. É realmente um método que pode te ajudar a ter relacionamentos mais harmoniosos. Bom, então, gente, hoje estamos na segunda aula, Princípios e Práticas da Comunicação Não Violenta. Na primeira aula, eu trabalhei com vocês o cerne da comunicação não violenta, falamos sobre o Marshall Rosenberg, sobre a visão dele, né, e da criação da comunicação não violenta, e também falei sobre o primeiro componente da CNV, que é a observação. Trouxe lá para vocês o exemplo da comunicação do chacal e da girafa, que eram símbolos que o Marshall Rosenberg utilizava para representar a girafa, né? Utilizava a girafa para representar a comunicação não violenta e o chacal para representar aquela comunicação que ele chamava de alienante da vida. Então, usei os símbolos com alguns exemplos para vocês, para que a gente pudesse começar uma compreensão sobre esse método. E hoje vou seguir com vocês aqui, trazendo os outros três componentes: sentimentos, necessidades e pedidos. Vamos lá, então? Bom, sentimentos, nosso segundo componente, identificando e expressando os sentimentos. Às vezes a gente tem muita dificuldade de identificar o que a gente está sentindo, e mais ainda de expressar o que a gente está sentindo. Então, expressar um sentimento pode ser algo muito desafiador, e é muito desafiador para a maioria das pessoas, porque nós não estamos habituados a falar sobre o que sentimos. Então, no exemplo que eu trouxe para vocês na aula passada, da girafa que chega na casa, tá? As coisas estão fora do lugar, e ela começa a fazer as observações dela do que não está no lugar, e aí ela expressa um sentimento. Ela diz: quando eu chego em casa e vejo essa situação, eu me sinto irritada.
ou seja, ela está expressando o que ela está sentindo naquele momento. E isso é muito desafiador. Às vezes a gente não consegue falar, às vezes a gente não tem uma palavra para expressar aquilo que a gente está sentindo, e mais do que isso, muitas vezes a gente acaba apontando o dedo para o outro. Então, ao invés da gente olhar para a gente, perceber a situação que a gente se encontra, o momento, perceber o ambiente, perceber como aquilo nos afeta e falar a partir do eu, então eu me sinto de tal forma. A gente, muitas vezes, o que nós fazemos? Muitas vezes nós apontamos o dedo para o outro. Então, nós costumamos dizer: ah, você fez tal coisa, você está fazendo tal coisa, você me faz sentir tal coisa. Então, o convite que a CNV nos faz é que nós possamos falar dos nossos sentimentos a partir do eu, com esse olhar mais profundo, e que seja possível expressar isso de forma genuína, de forma autêntica, de forma sincera, sem buscar fora de nós o culpado por aquilo que nós estamos sentindo, mas sim olhando para dentro da gente. Bom, isso é desafiador, né? Porque, como eu disse, nós não estamos habituados a nem olhar e a nem expressar aquilo que a gente sente. Porém, dentro da proposta que a CNV nos traz, essa é uma forma da gente criar uma conexão maior com a outra pessoa com a qual a gente está dialogando e estabelecer essa conexão ajuda no resultado que nós vamos ter naquela conversa. E muitas vezes, expressar um sentimento torna também a nossa comunicação mais assertiva, porque eu amplio a capacidade do outro de me escutar, de compreender aquilo que está se passando dentro de mim. Bom, eu gosto dessa tirinha aqui do Armandinho que diz: é preciso sensibilidade, informação, imaginação, superar o comodismo e o medo, rever antigos conceitos, desenvolver empatia não é para qualquer um. Mas não só empatia, eu gosto da tirinha porque não é só desenvolver a empatia, é desenvolver a capacidade de observar o que acontece dentro da gente. Porque apenas aprendendo isso e aprendendo a lidar com as nossas próprias emoções, é que nós podemos aprender a lidar com as emoções das outras pessoas. Se você não assistiu ainda às aulas 1 e 2 sobre inteligência emocional, que estão aqui na trilha, aproveita e assista também, porque esses assuntos eles são complementares, né? A trilha toda ela foi feita com muito cuidado para trazer temas relevantes para o teu dia a dia, para a tua vida, para o teu bem-estar. Então, aproveita e assiste também as aulas sobre inteligência emocional. Então, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. É preciso sensibilidade, é preciso rever antigos conceitos para a gente conseguir também identificar e expressar os nossos sentimentos. E a gente vive numa cultura que prioriza muito mais a razão, prioriza a razão em detrimento à emoção, que muitas vezes ignora a presença dos sentimentos, que ignora que as emoções elas nos constituem como seres humanos. Então, é por isso que é tão desafiador, é por isso que é tão difícil às vezes a gente falar de um sentimento, expressar esse sentimento sem ter vergonha, né? Sem ficar pensando tanto nos julgamentos. Ah, pai, se eu falar que eu estou me sentindo de tal forma, como é que vão me julgar? Não é verdade? Às vezes isso tem um peso muito grande no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, o convite da comunicação não violenta é que os sentimentos estejam presentes, que a gente possa expressá-los sem acusar o outro, mas sim falando de algo que se passa dentro de nós. A gente vai fazer esse caminho aqui da comunicação não violenta e daqui a pouco a gente vai observar como esse componente 2 e o componente 3 interagem. Bom, identificando e expressando os sentimentos. Não estamos habituados a falar ou a expressar e muitas vezes nos falta vocabulário para descrever aquilo que é o nosso estado emocional. Então, essa é uma parte que é necessária e que fortalecer ela em você vai te ajudar a criar esse tipo de conexão.
E essa conexão, ela é fundamental para que você possa fazer a amarração, né? Porque como é um método, né? A gente vem da observação para os sentimentos e isso se complementa quando a gente entra no componente 3, que são as necessidades, assumindo a responsabilidade por nossos sentimentos. Quando a gente fala da necessidade, é o momento que a gente assume de fato essa responsabilidade. Então, só para lembrar, eu vou até relembrar aqui com vocês o diálogo lá da primeira aula da girafa, né? Que a girafa chega na casa, as coisas estão fora do lugar, e aí ela começa a falar sobre o que ela está observando. Ela diz: Olha, eu vi que a louça do almoço não foi lavada, que o seu tablet está no chão e que a toalha de banho está em cima da cadeira. Então ela fala isso. E depois ela diz: quando eu chego em casa e percebo essa situação, eu me sinto irritada. Por quê? Porque eu tenho a necessidade do nosso espaço comum organizado. Então ela fala de uma necessidade que ela tem, é dela, né? Às vezes a outra pessoa que vive com você na mesma casa ou que trabalha com você no mesmo, né, tá ali no mesmo ambiente de trabalho, ela não tem as mesmas necessidades que você tem. E assim como nós não estamos habituadas a expressar os nossos sentimentos, nós também não estamos habituados a expressar as nossas necessidades. E mais do que isso, muitas vezes quando nós expressamos, nós apontamos também o dedo para o outro. Então a gente diz: você não faz isso, você não fez aquilo, você não. Não é verdade? Ao invés da gente dizer: eu tenho a necessidade. Eu tenho a necessidade do nosso espaço comum organizado. Eu tenho a necessidade que a nossa mesa de reunião esteja organizada, que ao utilizar a mesa, todos recolham os materiais que utilizaram. Então, são necessidades, elas são particulares, né? Assim, cada pessoa tem um tipo de necessidade diferente. É claro que tem algumas necessidades que são universais, mas muitas necessidades são particulares. E uma pessoa não tem como saber quais são as necessidades da outra sem que ela expresse muitas vezes. Por mais que você conviva há muito tempo no mesmo espaço, esteja trabalhando, né, há bastante tempo na mesma escola, conheça as pessoas, expressar os seus sentimentos e expressar as necessidades que estão por trás desses sentimentos vai enriquecer de forma significativa as tuas relações. E às vezes vai te ajudar, inclusive, a resolver aqueles conflitos que parecem que não têm solução. Então, o Marshall Rosenberg, ele percebeu muito isso na prática dele. O quanto, quando uma pessoa escutava a necessidade da outra, era mais fácil se chegar a um acordo e sair, às vezes, de um espaço conflituoso. Por isso, a comunicação não violenta ela é bastante utilizada também para questões de resolução de conflitos. Bom, toda violência, ele dizia, né, o Marshall, que toda violência é a manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Então, pode ser uma violência verbal, né, onde a gente às vezes briga com o outro, e na verdade o que está faltando ali é uma expressão de uma necessidade que não está sendo atendida. Então, eu tenho necessidade de um reconhecimento, mas eu não sei como expressar isso. Eu tenho a necessidade de escuta. A escuta é uma necessidade universal. Muitas vezes, quando nós não nos sentimos escutados, chega um momento que a gente às vezes até explode, né? E fala para o outro: você não me escuta, você, né? Ou seja, a gente vem uma manifestação até às vezes violenta em relação a isso, porque a falta de escuta, ela é algo que pega muito dentro de nós, né? Então, importantíssimo que a gente possa manifestar isso, que a gente possa dizer para o outro: olha, eu tenho a necessidade de escuta. Mas não é, como eu disse, não é apontando o dedo, dizendo: você não me escuta. Não, eu tenho a necessidade de escuta aqui nessa nossa relação. Bom, seguindo aqui para a gente entender um pouco mais aqui sobre esse terceiro componente, conhecendo nossas necessidades. Complete as frases abaixo. Quando estou cansada, tenho a necessidade de. Quando me sinto sozinho, eu preciso de. Olha que interessante esse exercício. Se eu digo: quando eu tenho sede, eu preciso de água.
Quando eu tenho fome, eu preciso de alimento, comida, né? Quando eu estou cansada, preciso dormir, tenho a necessidade de dormir. Mas quais são as minhas necessidades? Quando eu me sinto sozinho, eu preciso, qual é a minha necessidade? Eu preciso encontrar um amigo para conversar? Qual é a minha necessidade? Olha que interessante a gente fazer esse tipo de reflexão, que é algo que nós verdadeiramente não estamos habituadas a fazer no nosso dia a dia. Quando estou inquieto, tenho a necessidade de. Quando me sinto irritado, eu preciso de. E aqui tem um cuidado, porque quando estou inquieto, tenho a necessidade de. Eu posso dizer, quando eu estou inquieto, tenho a necessidade de que alguém me acalme. Não, não é assim. Quando estou inquieto, eu tenho a necessidade. Qual é a minha necessidade? O que que eu preciso quando eu estou inquieto? Sem colocar no outro a responsabilidade sobre a minha necessidade. Então, voltando lá no diálogo da girafa, ela diz: quando eu chego em casa e vejo essa situação, eu me sinto irritada, porque eu tenho a necessidade do nosso espaço comum organizado. E quando ele não está organizado, isso me afeta. Percebem o quanto é importante? E trazer isso com transparência, trazer isso buscando essa conexão com o outro. Não para que o outro saia fazendo aquilo que você precisa que seja feito, mas para que o outro saiba, para que o outro conheça, para que o outro tenha a possibilidade de te ajudar com isso. Porque se eu não sei qual é a tua necessidade, como que eu posso te ajudar com a sua necessidade? Se você não conhece as minhas necessidades, como que você vai me ajudar com as minhas necessidades? Então, essa é uma parte central, né, assim como as outras, dentro da comunicação não violenta. Observar, expressar os teus sentimentos, expressar as necessidades que estão na raiz desses teus sentimentos, para daí a gente ir para o quarto componente da CNV. Mas antes de ir para o quarto componente, só reforçando aqui necessidades e sentimentos. Observe quais as necessidades que estão na raiz dos seus sentimentos. Não culpe as outras pessoas, como eu disse, né, por suas necessidades não atendidas, porque às vezes as pessoas nem sabem que você tem essas necessidades. Expresse seus sentimentos e necessidades a partir de você. Assuma a responsabilidade. O aprendizado sobre nossas necessidades e como expressá-las passa por essa investigação profunda daquilo que nos afeta, daquilo que nos emociona, daquilo que pensamos sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Então, é um desafio a gente conseguir, de fato, entender o que que a gente precisa, ou quais são as necessidades na nossa vida, como expressar essas necessidades, como estabelecer uma relação de responsabilidade com aquilo que nós precisamos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou contar uma história aqui. Eu gosto muito, quando eu chego na minha casa ou no escritório, eu gosto muito das janelas abertas. Eu gosto do sol entrando, eu gosto da luminosidade do dia. É uma necessidade que eu tenho. E eu comecei a perceber, né, isso antes de estudar comunicação não violenta, etc. Eu comecei a perceber que quando eu chegava no escritório, tinham pessoas trabalhando e as janelas estavam fechadas, ou mesmo na minha casa, né, que acordavam antes de mim e ninguém abria a casa, ou eu saía de manhã cedo com a casa fechada e voltava à noite com a casa fechada, o quanto aquilo mexia comigo. Só que eu não sabia expressar isso, e muitas vezes eu me irritava com isso, e eu dizia, caramba, ninguém abre as janelas e tal e tal. E eu comecei a perceber que eu precisava tratar daquilo como uma necessidade minha. Eu tenho a necessidade das janelas abertas, eu tenho a necessidade da luz do sol entrando, mas será que todo mundo que convivia comigo, que convive comigo, sabe disso? Então, eu comecei a falar dessa necessidade. Olha, eu tenho a necessidade que as janelas da casa sejam abertas, porque eu tenho a necessidade da luz do sol entrando na casa. É uma necessidade minha, tem a ver comigo, tem a ver com a Solange. Expressar essa necessidade e pedir acordos, pedir apoio em relação a essa minha necessidade, seja no meu trabalho ou na minha casa,
fazer isso enriquece a minha vida. Então, a comunicação não violenta, ela mostra esse tipo de caminho para a gente. E às vezes você pode até achar que é uma bobeira, né? Ah, mas essa necessidade. Não é uma bobeira. Às vezes, né, uma necessidade tua que parece algo que você pode até pensar que é algo pequeno. Ai, o que que vão achar se eu falar sobre isso? Não deixe de expressar, porque são essas pequenas sutilezas do nosso dia a dia que fazem toda a diferença. Então, as janelas abertas fazem muita diferença para mim, deixam o meu dia melhor, enriquecem a minha vida. Então, falar disso, pedir acordos em relação a isso, é algo muito importante para a minha pessoa. Então, não deixem de expressar os seus sentimentos e as suas necessidades. E aí sim, vamos para o nosso quarto domínio, não, desculpa, quarto componente, que são os pedidos, pedindo aquilo que enriquecerá a nossa vida. Como eu disse no meu exemplo das janelas abertas. Quando eu peço, podemos fazer um acordo que quem chega primeiro no escritório abre as janelas? Eu estou pedindo algo que vai enriquecer a minha vida. Mas se eu peço isso sem contextualizar, sem nada, só dizendo, gente, quem chegar primeiro no escritório, por favor, né, abre as janelas. Será que eu vou obter um bom resultado? Será que eu vou ter uma. Será que as pessoas vão ter uma escuta sobre aquilo que eu estou pedindo? De que forma? Né? Esse pedido ele pode até parecer uma exigência, ele pode parecer desnecessário. Então, seguir esse caminho, observação, sentimentos, necessidades e pedidos ajuda a enriquecer a nossa vida. Então, se eu digo, pessoal, observei hoje, quando eu cheguei, que as janelas do escritório estavam fechadas. Quando elas estão fechadas, eu me sinto até um pouco depressiva, sabe? Me dá um sentimento assim de que eu estou enclausurada num lugar. Eu posso expressar, né, meus sentimentos. Por quê? Eu tenho a necessidade da luz do sol entrando, das janelas abertas. Então eu gostaria de fazer um acordo com vocês. Será que nós podemos abrir as janelas do escritório quando a gente chega pela manhã, para que o sol da manhã entre no escritório? Sabe? Então a gente vai construindo isso para enriquecer a nossa vida e os nossos relacionamentos. É muito importante a gente aprender a fazer esse tipo de caminho para que a nossa comunicação ela seja mais assertiva. Bom, fazendo pedidos e não exigências, né? Então, lembrar lá na primeira aula que eu trouxe para vocês ali a comunicação do chacal e a comunicação da girafa. Então, o chacal que chega dizendo que está tudo uma bagunça, que é sempre ele que arruma e tal, e a girafa fazendo as observações do que estava fora do lugar e como ela se sentia, qual era a necessidade dela e o que ela precisava. Então, quais as chances dos pedidos, né, do chacal serem atendidos e quais as chances dos pedidos da girafa serem atendidos? Ah, vai ser atendido 100% porque eu utilizei a comunicação não violenta? Não. Todo pedido você pode receber um não como resposta, não é verdade? Mas amplia a sua chance de ter aquilo que você precisa, de ter o seu pedido atendido, de ter aquilo que você necessita para enriquecer a sua vida. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês, para a gente ir finalizando essa aula, 5 critérios para elaborar um bom pedido, tá? Então vamos lá. Primeiro critério: dirija-se a alguém específico. Ana, você poderia me ajudar com e não alguém poderia me ajudar aqui? Isso é fundamental. Às vezes a gente fala, alguém pode fechar a porta e ninguém fecha a porta. Alguém pode apagar a luz e ninguém apaga a luz. Então, dirija-se a alguém específico. Ana, você pode apagar a luz quando sair? João, você pode fechar a porta ao entrar? Né? Então, isso vai facilitar, vai fazer com que, com que você tenha mais chances, vamos dizer assim, do seu pedido ser atendido. Fale do instante presente. Você poderia lavar a louça do jantar hoje e não daqui para frente a louça é com você, certo? Olha a diferença, né? Você poderia lavar a louça do jantar hoje? Estou falando do instante presente. Eu posso querer fazer um acordo de que você sempre lave a louça do jantar, mas isso é um outro pedido, é um outro acordo. E é diferente a gente dizer, ah, daqui para frente a louça é com você, certo? As chances desse pedido ser atendido
elas são bem menores, né, do que se eu disser se você poderia lavar a louça do jantar hoje. Utilize uma linguagem positiva. Gostaria de passar um tempo com você esta noite, pois preciso conversar sobre um tema importante para mim. O que você acha? E não quero que você desligue a TV para a gente conversar, tá? Então, é um convite, né, para a gente utilizar uma linguagem mais positiva, mais assertiva, né? Gostaria de passar um tempo com você hoje à noite. Preciso conversar sobre algo que é importante para mim. O que que você acha? Não chegar, ai, quero conversar, desliga a televisão. É difícil, né? É difícil a gente gerar uma conexão quando a gente vai para esse tipo de linguagem, para esse tipo de lugar. Apresente seus critérios de satisfação. Você poderia elaborar o relatório em 5 páginas frente e verso? E não, você poderia economizar papel ao fazer o relatório? Porque o que significa economizar papel? Economizar papel pode ser uma coisa para mim, pode ser uma coisa para o outro, pode ser fazer uma letrinha bem pequenininha, ou pode ser, né? Enfim, cada um pode ter uma visão diferente sobre o sentido de economizar papel. Mas se eu apresento de forma clara os meus critérios de satisfação, a tendência é que eu tenha um resultado melhor. E por último, peça algo realizável, né? Porque pedir o impossível não vai ajudar em nada. Então procure observar com quem você está se relacionando, se aquele espaço permite fazer o pedido que você deseja fazer. Procure observar quem é o seu interlocutor, com quem você está conversando e peça algo que seja possível, algo realizável, para que você consiga ter o resultado que você deseja ter. Bom, eu gosto muito de reforçar isso aqui e é para a gente finalizar a aula 2. Praticar a CNV não significa ser bonzinho, muito menos aceitar tudo. Pelo contrário, praticar a CNV significa estar mais atento, mais consciente sobre si e sobre as outras pessoas. Significa ser mais responsável pelos próprios sentimentos e necessidades e, principalmente, ser protagonista de sua própria vida. Então, gente, praticar a comunicação não violenta não significa aceitar tudo, ser bonzinho, ai, não, falar com calma, ai, agora eu vou ser tranquila. Não é isso, tá? Você, professor, você, professora, praticar a CNV é seguir passos para ter uma comunicação melhor, mais assertiva, com mais compaixão, com mais conexão em relação ao outro, com mais possibilidades de enriquecer a sua vida, com mais responsabilidade sobre os seus sentimentos, sobre as suas necessidades, sobre aquilo que você precisa. Então, comece a dar esses passos, comece a colocar em prática cada um desses componentes: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. É bastante desafiador, mas você pode obter um resultado riquíssimo. Você pode melhorar significativamente os teus relacionamentos praticando a CNV. Bom, para finalizar a nossa aula, não posso deixar de falar algo super importante para vocês, fundamental, que é conheçam e participem do Prêmio Educador Transformador. Entrem no site educadortransformador.com.br. Algo feito especialmente para você, educador, educadora, professor, professora, pessoas que trabalham na área da gestão, né, na área da educação. Entrem, conheçam e participem do Prêmio Educador Transformador. Uma honra, um prazer estar com vocês na trilha Autocuidado Docente e espero que a gente possa se encontrar, então, nas próximas aulas. Um abraço e até mais.